Olá pessoal, nós vamos enfim calcular agora a atenuação causada por um obstáculo, especificamente um obstáculo fino, fino e bastante comprido em relação à direção transversal ao enlace, direção de propagação aqui, certo? Um obstáculo tipo gume de faca. Aqui está a configuração geométrica que nós já vimos na aula passada, tá? Então aqui o meu obstáculo, ele está bloqueando parte das zonas de Fresnel, a parte inferior de várias zonas de Fresnel. Esse sistema de coordenadas aqui, ó, é um sistema de coordenadas dito normalizado. Então, T corresponde à altura vertical, mas é adimensional. Assim como o parâmetro Ni, o parâmetro de difração, é um parâmetro adimensional. Tá? Então, para calcular o campo na presença do obstáculo, eu sou obrigado a utilizar o que se chama de integral complexa de Fresnel. Nós não vamos entrar em detalhe quanto a isso, tá? Mas é o seguinte aqui, ó. A relação entre o campo no ponto de recepção, na presença do obstáculo, ou seja, com difração ED, dividido pelo campo no ponto de recepção com enlace em espaço livre, sem obstáculo nenhum, tá? Essa relação é essa função, que é uma função de Ni, aqui nesse sistema de coordenadas aqui normalizados, e pode ser calculado utilizando então essa integral de Fresnel. Vocês observem que a integral vai desde Ni, vai desde aqui até infinito, certo? Então, calcula as contribuições das frentes de onda que não foram bloqueadas pelo obstáculo, certo? É claro que se Ni fosse menos infinito, aí eu não teria obstáculo nenhum, certo? Então, eu teria ED igual a E0, tá? Então, essa é a maneira que nós vamos fazer. Nós não vamos calcular essa integral. Existem tabelas dessas integrais, existem maneiras de calcular essa integral, tá? Então, elas são em função das integrais seno e cosseno de Fresnel, que não vão ser apresentadas aqui. Até métodos gráficos de cálculo, tá? Então, nosso objetivo não é esse, tá? Nosso objetivo é calcular a atenuação em decibéis causada pelo obstáculo. E a equação está aqui, ó, menos 20 log de ED sobre E0. ED sobre E0 depende de uma integral de Fresnel. Então, se o obstáculo não causa atenuação nenhuma, significa que o campo recebido aqui é igual ao campo no espaço livre. Então, é ED igual a E0. Daria 1. Log de 1 é 0, atenuação nula. Certo? Como eu falei, se o obstáculo tangencia a linha divisada direta, tá? Então, a gente viu que o ED é 4 vezes, é a metade do E0. Então, 20 log de 1/2. Troca o sinal aqui, isso dá aproximadamente 6 dB. Então, para diferentes valores do parâmetro de difração, eu vou ter diferentes atenuações causadas pelo obstáculo. Como nós não vamos desenvolver toda essa matemática, eu já vou colocar aqui o gráfico da atenuação em função do parâmetro de difração obtido a partir da avaliação das integrais de Fresnel. Então, a atenuação em dB, eu escolhi colocar a atenuação aqui, ó, então está crescendo para baixo, tá? 0, 5, muitos livros colocam aqui ganho e colocam o ganho negativo. É estranho falar em ganho, tá? Então eu prefiro falar em atenuação, então é só lembrar que cresce, a atenuação está crescendo para baixo. E aqui em função do parâmetro de difração. Para diferentes valores do parâmetro, que pode ser negativo, nulo ou positivo, eu tenho diferentes atenuações. E a gente observa uma coisa interessante aqui, ó. Nessa região, tá, em que o parâmetro de difração é menor do que menos 0,8, é esse o valor do Ni aqui, menos 0,8, eu tenho uma atenuação que dá uma oscilada aqui, né? Eu tenho até atenuação negativa, significa que eu tenho ganho. Por quê? Porque o meu obstáculo pode estar bloqueando alguma zona de Fresnel que causa interferência destrutiva. Então, na verdade, é como se cancelar dívida. Na verdade, eu estou ganhando, certo? Então, o campo aqui acaba sendo, em alguns pontos, mais intenso do que seria no espaço livre, porque algumas zonas de Fresnel que causariam uma interferência destrutiva estão sendo bloqueadas, certo? Mas, nessa região que eu anotei aqui, ó, até aqui, o parâmetro de difração menor do que menos 0,8, a atenuação é desprezível. Ela oscila com pequenos valores aqui, certo? Para valores maiores de Ni, aí eu tenho atenuação que vai crescendo com Ni, crescendo para baixo aqui, certo? Isso aqui é um parâmetro importante, a gente vai falar sobre isso.
Vou fazer algumas aproximações então. Esse gráfico aqui ele é muito complicado de utilizar na prática, não vou pegar uma régua e ficar utilizando. Então, felizmente, já existem equações aproximadas, obtidas a partir das integrais de Fresnel e daquele gráfico. Tá? Então, para n menor do que menos 0,8, isso é aproximadamente igual a zero, como eu tinha dito, tá? Aproximadamente. E para diferentes faixas do parâmetro de difração, eu tenho diferentes equações analíticas que me permitem calcular a atenuação em decibéis causada pelo obstáculo, certo? Então aqui, ó, como eu tinha dito, né, se o Ni é igual a zero, parâmetro de difração é igual a zero, ou seja, H é igual a zero, obstáculo tangenciando a linha divisada direta, então eu tenho aqui, ó, tenho esse valor. Quanto que é esse valor? Bom, basta substituir em qualquer, para Ni igual a zero, pode ser nessa equação, tanto faz, eu tenho menos 20 log de 0,5. Pego uma calculadora, menos 20 log de 0,5 é aproximadamente 6 decibéis, certo? Quando que eu considero que o obstáculo não causa obstrução? Tá? É claro que ele tem que estar muito abaixo da linha divisada direta. Quão abaixo? Tá? Então eu vou verificar agora qual é o critério para verificar se o obstáculo causa ou não atenuação, se a presença dele é relevante ou não. Então aqui eu repeti a expressão do parâmetro de difração de Fresnel-Kirchhoff, da Ni, em função da H, da altura do comprimento de onda da posição do obstáculo, D1 e D2. E aqui eu coloquei também o raio do primeiro elipsoide de Fresnel. Tá? Então n igual a 1, esse é o raio do primeiro elipsoide. Tá? A partir destas duas equações, bem fácil, eu obtenho que o parâmetro Ni pode ser escrito em função de H e de R1, direto aqui, tá? Isso é matemática bem simples. Então tá aqui. Bom, nós já vimos que quando o parâmetro de difração é menor do que menos 0,8, o obstáculo está um pouquinho abaixo da linha divisada direta, quão abaixo é o que a gente vai ver, a perda por difração, a atenuação é desprezível, aproximadamente igual a zero. Tá? Então eu vou igualar aqui, tá? Como eu quero perda nula, o obstáculo não causa atenuação, eu vou igualar esse parâmetro de difração, tá? Eu vou dizer que ele é menor do que menos 0,8, certo? Então daqui eu tenho que H é menos 0,8 dividido por raiz de 2, pega a calculadora, eu tenho que, se o obstáculo estiver abaixo, tá, da linha divisada direta e essa distância for pelo menos 0,6 R1 é o raio do primeiro elipsoide, o enlace pode ser considerado desobstruído. O enlace pode ser considerado em espaço livre. Tá? Então aqui, ó, essa figura ela mostra o primeiro elipsoide de Fresnel desenhado em vermelho, tá? E mostra uma região sombreada chamada de zona proibida, cujo raio é 0,6 R1. Tá? Então é um elipsoide que em cada ponto tem um raio igual a 0,6 R do primeiro elipsoide, o raio do primeiro elipsoide. Se essa região cinza for mantida desobstruída, se a altura do obstáculo for tal que essa região fique desobstruída, tá? O meu H vai ser menor do que menos 0,6 R1, significa que eu vou ter Ni menor do que menos 0,8, logo o obstáculo não causa atenuação relevante. E eu posso considerar então que o enlace é desobstruído. Tá? Então, se a região sombreada for mantida liberada, ou seja, sem obstáculo, a atenuação causada pelo obstáculo pode ser desprezada. Tá? O critério então é que o módulo aqui do H, nesse caso o H é negativo, está para baixo, então o módulo do H tem que ser maior do que o raio da zona proibida. O obstáculo tem que estar fora da zona proibida, em que o raio da zona proibida é 60% do raio do primeiro elipsoide de Fresnel. Certo? Depois a gente vai ver exemplos numéricos. Quais são as possíveis causas de atenuação na prática? Tá? Eu coloquei o obstáculo aqui, mas tem diferentes tipos de obstáculo. Tá? Então, dependendo das frequências envolvidas, tá? Das distâncias, das alturas, eu posso ter obstáculos naturais ou artificiais, edificações, árvores. Essas árvores podem crescer, então o enlace pode se modificar ao longo do tempo. Então o engenheiro tem que se preocupar, o técnico tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Tá? Então, os obstáculos não podem estar dentro da zona proibida para não causar atenuação.
Tá? Eu posso ter tráfego de veículos aqui, ó, né? Então, eu tenho a antena transmissora, a antena receptora, tanto faz qual uma, qual a outra, isso é irrelevante, tá? Em todas as equações anteriores, trocar D1 por D2 não muda nada, então dizer que essa antena é transmissora ou essa é receptora é indiferente, tá? Podia ser o contrário. Então aqui eu tenho um ônibus alto que está passando dentro da zona proibida, ele vai causar atenuação. E o projetista do radioenlace vai ter que levar isso em conta, porque ele não quer que o sinal caia cada vez que passe um ônibus, certo? Ou mesmo, para distâncias grandes, distâncias acima de 10 km, por exemplo, a própria curvatura da Terra, mesmo que eu não tenha obstáculo nenhum, tá? A Terra não é plana, ainda que alguns acreditem, tá? Então, a curvatura da Terra, ela pode ir para dentro, mesmo se fosse plano, na verdade, né? O elipsoide é curvo, eu teria o solo entrando na zona proibida, então pode causar obstrução. Então eu tenho diferentes cenários possíveis em que eu posso ter obstrução. E o responsável técnico tem que se preocupar com essa coisa, com esse tipo de coisa, porque quando vai fazer um enlace, projetar um enlace, ele quer que o enlace seja desobstruído. Ou se for obstruído, tenha que ser compensar, por exemplo, aumentando a potência de transmissão, tá? Ou usando antenas com ganho maior, etc. Vamos ver um exemplo numérico disso tudo. Então, um transmissor e um receptor, separados de 5 km, tá, operam em 600 MHz. A distância aqui é relativamente curta, a curvatura da Terra não é tão relevante assim, a gente está considerando Terra plana por enquanto. Tá? Então, 600 MHz. As antenas transmissora e receptora estão ambas instaladas a uma altura de 50 metros do solo. Estão em cima de torres com 50 metros do solo. Qual deve ser a altura máxima a partir do solo de um obstáculo do tipo gume de faca, distante 2 km do transmissor? Poderia ser do receptor e ia dar igual. De modo que o enlace possa ser considerado sem obstrução? Esse é o item A. O item B. Calcular a atenuação causada por um obstáculo do tipo gume de faca, com altura de 60 metros em relação ao solo, posicionado no ponto médio entre transmissor e receptor. Então aqui eu tenho a geometria correspondente ao item A, certo? Eu tenho um obstáculo, eu quero saber qual deve ser a sua altura máxima, de modo que o enlace possa ser considerado sem obstrução, ou seja, de maneira que ele não entre na zona proibida. Eu tenho que a distância 1 é 2 km, vou dar tudo em metros, tá? Porque as alturas aqui das antenas são em metros. D2, 3 km, 3.000 metros, alturas iguais das duas antenas, 50 metros, e aqui está a geometria do problema, certo? Ora, o comprimento de onda em 600 MHz, velocidade da luz dividida pela frequência, é um comprimento de meio metro. Esse é o comprimento de onda. Então, daqui, ó, eu calculo o raio da zona proibida, certo? Que varia em função da distância, mas o valor da distância foi dado aqui. D1 é 2.000, D2 é 3.000. Se eu trocasse D1 por D2, como eu disse, não alteraria absolutamente nada. Se aqui fosse receptor e aqui transmissor, tudo seria igual. Tá? Então, o raio da zona proibida, nessa posição, é de 14,7 metros. Ora, as antenas estão a 50 metros do solo. Qual a altura máxima que o obstáculo pode ter? Tá? A gente olhando aqui, ó, eu vou considerar que o obstáculo está tangenciando a zona proibida, está no limite de entrar, mas não posso deixar entrá-lo. Então, a altura máxima do obstáculo mais o raio da zona proibida, isso tem que ser igual à altura da linha divisada, a altura das antenas, nesse caso aqui, certo? 50. Como eu já tenho RZP, então daqui eu tenho aqui o obstáculo, no máximo, com 35,3 metros de altura. Se ele tiver até essa altura, ele é desconsiderado no cálculo de radioenlace. A atenuação causada por ele é desprezível, certo? Quanto ao item B, pede para calcular a atenuação causada por um obstáculo do tipo gume de faca, com altura de 60 metros, então é mais alto do que as antenas, tá? Posicionado no ponto médio, então está no ponto médio, então a geometria vai mudar, aqui está, ele está no ponto médio, o Hzinho aqui, ó, a altura a partir da linha divisada é um Hzinho positivo, tá? Então D1 e D2 no ponto médio do enlace é 2.500 km, né? A distância entre eles é 5 km, então 2.500 metros, desculpe, 2,5 km. A altura das torres está aqui e a altura do obstáculo é 60 metros. Significa dizer que o obstáculo está 60 metros, 10 metros acima da linha divisada.
ou seja, 60 metros a partir do solo e 10 metros a partir da linha divisária. Então, eu tenho um H positivo. Como calcular a atenuação? A partir desse valor de H e da geometria do problema, eu vou calcular o parâmetro de difração. Então, aqui está a equação, o H eu acabei de calcular, o Hzinho aqui, né? Então, substituindo os valores, 10, como eu disse, tem muitos alunos que colocam 60 aqui, né? Colocam a altura do obstáculo e erram completamente a questão. Tá? Se fosse um técnico que ia errar completamente, ia dar uma obstrução absurda, uma atenuação gigantesca, não é o caso. Tá? Então, aqui fazendo os cálculos, substituição direta de valores, eu tenho um parâmetro de difração de 0,566. Eu vou lá no meu gráfico e olho, 0,566. Está aqui, ó. Pego uma régua. Não vou pegar uma régua, tá? Eu vou usar uma equação aproximada, que a gente já viu. Então, para valores do parâmetro de difração entre 0 e 1, essa equação aqui, ela representa bem essa curva. Então, aqui, substituindo o valor de Ni aqui nessa equação, só a substituição de valores, pega a calculadora, faz, e eu tenho uma atenuação de 10,7 decibéis, certo? E como eu disse, essa atenuação tem que ser levada em conta, porque o sinal que chega ao receptor tem que ser maior do que o nível mínimo requerido para a operação satisfatória, que tem uma relação sinal-ruído mínima. Tá? E o enlace tem que ser obedecido, se não em 100% do tempo, pelo menos em, sei lá, 99,9% do tempo. Eu não quero um enlace que funcione às vezes e outras vezes não. Certo? Então, o projetista se preocupa com esse tipo de coisa. Tá? Nos exemplos que a gente viu até agora, a gente está sempre tratando as antenas HT e HR iguais, como se elas tivessem a mesma altura, instaladas à mesma altura a partir do solo. É claro que isso nem sempre é verdade. Tá? Como calcular, equacionar o problema se as alturas das antenas são diferentes? É o que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom, pessoal? Até lá então.